Olá, minhas estrelinhas! Como vocês estão? Bem, bem, bem? Como vai, como vai? Eu vou bem, 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 bem. Isso é das antigas. Uma semana, espero que vocês tenham passado a semana muito bem. E hoje eu vou dar continuidade a esse diário do Pedro. O Pedro fez esse diário em 9 volumes e dividiu em capítulos, né? Quase que um livro praticamente, né? E ele chamou esse primeiro volume de O Vagabundo Iluminado. E a semana passada, no primeiro capítulo, a gente falou sobre o encontro do Pedro com o Vagabundo Iluminado. E o Vagabundo Iluminado, ele fez uma profecia, vamos assim dizer, né, para o Pedro, e ele disse assim: encontre o seu mestre, traga-o para dentro da caverna do seu coração, faça sua peregrinação em busca de sua alma primordial, e ela virá ao seu encontro. Olha que legal, alma primordial. O que será que o Vagabundo Iluminado quis dizer com alma primordial? Será a tal alma gêmea? Será que vai rolar um romance aí? Ou alguns romances? Ai, quem será essa alma primordial? Será que o Pedro vai encontrar? Nossa, quanta curiosidade, né? Eu também estou super curiosa para continuar lendo esse diário. E aí, o que aconteceu no capítulo anterior? O Pedro foi lá no seu quarto, deitou muito angustiado na sua posição fetal, começou a pensar sobre tudo que ele tinha conversado com o Vagabundo Iluminado. Onde estará esse mestre que o Vagabundo Iluminado falou que ele ia encontrar? Qual a minha missão? E aí ele adormeceu nessa posição. Então, continuando, ele teve um sonho. E aí eu vou contar aqui para vocês, que é o segundo capítulo, que fala sobre o mestre Ramana. Tem muita gente aí que conhece o mestre Ramana. Quem não conhece, eu também não vou contar agora, porque eu vou ler, que eu estou super curiosa. Então vamos lá? Capítulo 2, Mestre Ramana. Quando meus olhos se abriram para dentro de meu sonho, percebi a poucos metros um homem idoso junto a uma fogueira. Ele olhava suavemente para mim. Fechei os olhos novamente, se é que isso é possível para alguém que já estava com eles fechados. E ouvi sua voz através do tempo, tão real como o aroma que estava sentindo naquela hora. Um aroma de café quente. Sorriu-me, estendendo as mãos. Você aceita um pouco? Obrigado, agradeci, sentando-me ao seu lado. Achei que os hindus só tomavam chá. Ele apenas sorriu, enquanto me serviu uma caneca de café. Uma leve brisa agitava a fogueira, fazendo nossas sombras se moverem sem nosso consentimento. A impressão que tinha era de que já o conhecia de algum lugar. Sim, Maia, já nos conhecemos. Fiquei intrigado, eu não havia dito nada, meu nome não era Maia, mas não sei porquê, começava agora a acreditar que poderia ser. Há muitas coisas que você não sabe, Maia, disse, enquanto eu estava refletindo com a caneca de café quente entre as mãos. É mesmo? Mas muitas coisas que não sei? Disse um pouco irritado por ter meus pensamentos invadidos. Pensei ter o conhecimento dentro de mim. Arrematei querendo parecer filosófico. E você tem, mas não acredita realmente nisso. Mas nesse mundo em que vivemos, tentei retrucar. Você vive nele. Eu não, interrompeu-me. Ah, é? E em que mundo você vive? O desafiei novamente. Em nenhum.
Ele que vive em mim. Ficamos em silêncio por algum tempo. Então ele acrescentou: seu mundo, este que pensa viver, não é o que aparenta ser. Não? E o que é então? Seu mundo é uma sequência de pensamentos, assim como este que o faz pensar e viver nele. Pensamentos? Essa fogueira perto de mim com seu calor e sua luz é um pensamento? Questionei. Sim, sorriu-me em resposta. Mas então esse pensamento pode me queimar? Falei duvidando um pouco daquilo tudo. Queimar? Disse ele, e olhou-me surpreso e divertido, erguendo uma das sobrancelhas. Sim, queimar. Mas não espere que eu prove isso a você, disse, já querendo dar o assunto por encerrado. Para minha surpresa, ele pegou uma brasa da fogueira entre os dedos e, do mesmo modo que o vagabundo iluminado levara a caixa de fósforo aos olhos para examinar melhor, esse velho hindu também o fez com a brasa incandescente. A fogueira pode queimar quem? Queimar você? Seu corpo? E como eu não conseguia dizer uma palavra, continuou. Então, tomando fôlego, conseguiu dizer algumas palavras. O sofrimento é real por causa do apego que temos pelas coisas? Sim, acenou com a cabeça. Agora estava começando a entender. Se a mente cria, ela também pode descriar. E o sofrimento cessa como havia começado. Então, o misterioso hindu jogou-me a brasa. Não havia mais calor nela. Se você acreditar que essa brasa pode queimar, não a pegue com as mãos. Foi tudo o que disse. E no mesmo instante, a brasa ficou incandescente novamente e joguei-a ao longe, gritando. A cena seguinte que me recordo foi o amanhecer, com os primeiros raios de sol a brilharem nas folhas claras do bosque. Pequenos pássaros saltitavam aqui e ali. Gotículas de orvalho da manhã, como cristais, cintilavam por cima dos pinheiros. Algumas estrelas ainda teimavam dormitar, preguiçosas no profundo azul do céu, espiando o dia antes de desaparecerem. Olhei para os lados e ele não estava mais lá. A fogueira em cinzas foi a única certeza que tive de que tudo aquilo não tinha sido um sonho. Um sonho dentro de outro sonho. Ei, espere, gritei. Lá estava ele. Caminhava devagar, com um pequeno cajado de bambu nas mãos. Parou e ficou esperando que eu me aproximasse. Não queria incomodá-lo, por isso resolvi partir. Incomodar? Perguntei surpreso. Você não queria me incomodar? Ele continuava a me olhar de forma divertida. Você ia me largar dessa maneira depois de tudo o que fez e de tudo o que falou, e tem coragem de dizer que não queria me incomodar? Ele esperava pacientemente que eu conseguisse verbalizar tudo o que estava sentindo, apoiando com as mãos em seu cajado, com a cabeça pendida para o lado com um largo sorriso amoroso. Primeiro, você reduz meu mundo a um simples pensamento. Depois, diz que esse pensamento é ilusório. Pega uma brasa com as mãos como se fosse um biscoito para acompanhar o seu café. Imagine, café. Essa foi a maior de todas. E depois disso tudo, diz que não queria me incomodar? Então, ajeitou a túnica e me disse: apenas tirei você da ignorância. Que ignorância?
Estava tão bem com o meu mundo até você chegar. Olhava para ele quase ressentido. Sua identificação com seu corpo. Essa é ignorância, respondeu, sem fazer caso da minha expressão de desagrado. Ora, mas eu sempre soube que não era esse corpo. Muito obrigado. Nenhum corpo, nenhum deles, nem o corpo de pensamentos, continuou naquele mesmo tom impassível. Então, quem sou eu? Fiz a magna pergunta. Ele não me respondeu. Percebi que observava algo no chão. Por fim murmurou enquanto se agachava. A única maneira de saber é ser. Está vendo essa lagarta? E antes que eu pudesse responder, continuou. O ser humano é como a lagarta. A lagarta, dentro de si, ela guarda dentro de si o dom de voar. O homem possui seu ser real. No entanto, a lagarta pensa que é apenas lagarta. E o homem pensa que é sua mente, seu corpo. A lagarta segue confiando em seu caminho e descobre que não é apenas lagarta, pode voar. O homem busca sua origem pela autoinvestigação. Quem sou eu? E descobre quem de fato é. Essa autoinvestigação, se feita com entrega, dissolve o véu da ilusão e liberta o homem de seu casulo. A borboleta voa e vê a lagarta que um dia imaginou ser, rastejando na terra abaixo dela. Ao dizer isso, a lagarta em suas mãos sofreu uma rápida metamorfose e, como que por encanto, voou, borboleta. Começamos a andar ao lado um do outro. Mas, mestre, e logo percebi o que havia dito. Por que eu tinha chamado de mestre? Ele não esboçou nenhuma reação. Então continuei. Se fazermos a pergunta, quem sou eu? Com a nossa mente, se o homem não é essa mente, essa pergunta também não seria ilusória? Ele parou de andar, me olhou e eu pude sentir bondade infinita naquele olhar. A pergunta, quem sou eu, feita para a caverna do nosso coração, é poderosa. É como a tora utilizada para acender a pira crematória. Tão logo tenha cumprido a sua função, ela também é tirada ao fogo, onde é consumida. Assim, toda pergunta, quando feita com sinceridade no coração, é prontamente revelada. Essa é a oração. Orar mais ação. Como pode ser isso? Indaguei confuso. Orar e ação? Quem estava buscando um mestre tão urgente que nem me deixou terminar o café? Você não exigiu isso? Você simplesmente agiu. Orou e agiu. Desfez a mentira em sua vida. Tirou da mente a dúvida e eu vim. Aqui estou. Quem está relutante com isso é o seu ego, não você. A sua ação foi seu enorme desejo ardente, sua vontade de ferro e buscar a verdade. Agora eu me lembrava, o quarto, a angústia, meu intenso desejo de encontrar um mestre. Eu havia adormecido. Meu mestre estava vindo a mim em sonho. E agora, apesar de perceber isso, sentia que era simplesmente natural. Era assim que as coisas deviam ser. Era assim que funcionava e isso bastava. Percebi que estavam no mundo mais real
do que aquele que eu vivia. Sabia que estava vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo sabia que esse sonho era tão real ou mais até do que a minha vida desperta. Tudo era nítido, claro, sem esforço profundo e colorido. Então, não devemos esperar a resposta à pergunta: quem sou eu? Indaguei, enquanto voltávamos a andar, já sabendo agora que estava vivendo uma realidade mais sutil, mas tão real quanto a minha vida no corpo físico. Persistia na busca com desapego e entrega, sem esperar resultados, e a verdade aparecerá. Quem busca pelo mérito nunca atinge uma alta dimensão. Olha, eu vou repetir, isso é bacana, hein? Persista na busca com desapego e entrega, sem esperar resultados, e a verdade aparecerá. Quem busca pelo mérito nunca atinge uma alta dimensão. Paramos em uma colina para uma pequena refeição. Enquanto eu preparava o alimento, meu mestre se colocou em postura meditativa com as pernas cruzadas. Quando chamei para o almoço, ele abriu os olhos e se aproximou. Mestre, por que você medita? Uma vez que atingiu o estado em que meditar não é mais necessário. Ele respondeu de modo enigmático. Uma árvore, mesmo depois de adulta, continua silenciosa. É de sua natureza que seja assim. Mestre, chamei-o insaciável. Sim, Maia, o que incomoda? Uma pequena mosca? Mestre, como sabia que eu ia falar sobre... Ah, isso não importa. Veja, bem, sim, eu ia falar de uma mosca. Uma mosca dura apenas algumas semanas durante sua existência aqui na Terra. Ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas nós gastamos pelo menos meio século para realizar uma vida completa. Então me diga, qual a verdadeira natureza do tempo? Eu o observei sério a me olhar, mas não sei porquê, senti que por trás daquele semblante meu mestre estava rindo. Rindo? Quem é aquele que pergunta? Eu? Que eu? Eu, horas, aquele que quer saber. E quem é esse eu, horas, que quer saber? Minha mente, meu ego, meu eu, digo, meu verdadeiro eu, disse por fim. Ele então puxou minha orelha esquerda com toda a força. Ai! Gritei alarmado. Sem pestanejar, ele puxou minha orelha direita agora. Enquanto eu me afastava com as orelhas ardendo, ele gargalhou. Quem disse ai? Sua mente? Seu ego? Ou seu verdadeiro eu, horas? E completou com um sorriso. Se o dono dessas orelhas não tem nada que ver com a mente ou com o ego, não precisa se irritar, sentir a vida e não buscar seu sentido. Este é o segredo, aqui e agora. Olha, bacana isso, vou repetir, gente. Sentir a vida e não buscar seu sentido, este é o segredo, aqui e agora. Acho que é tipo carpe diem. Vamos lá. E foi a partir daquele puxão de orelhas que minha rendição se aprofundou. Saí da mente, do sentido das coisas, e migrei para o coração, o grande coração, para sentir. Estava mergulhando para dentro da caverna do meu coração. E assim percebi que tudo se esclarecia. Tudo estava na sua ordem exata. Não havia necessidade de mais nada. Havia encontrado finalmente meu velho mestre e o colocara na caverna do meu coração.
Quando por algum impulso me aproximava para alguma pergunta, quase que instantaneamente perdi a vontade de fazê-la. Quem queria perguntar? Não era mais necessariamente quando se estava aprendendo a usar a intuição. E isso bastava. Ou seria o medo de outro puxão de orelhas? Que orelhas? Naquela noite o tempo fechou. Os relâmpagos rasgavam o céu e, protegidos do frio dentro de um celeiro, ficamos ouvindo a chuva bater no telhado e o chiado de nossa chávena de chá. Ah, agora sim, o velho chá. Maia? Sim, mestre. O que você fará quando eu o deixar? Ele estava me testando. Você nunca me deixará, mestre. Você agora vem comigo. Sorriu. Pode ser, mas tudo o que conversamos pode estar errado. Se estiver, pelo menos foi uma grande e bela mentira. Algo belo para se tirar da mente. O que tem isso? Ele não me respondeu. Voltou a fechar os olhos em contemplação e percebi um leve sorriso em seus lábios. Na escuridão do abrigo, não divisava mais a sua figura. Busquei em mim a postura imóvel pela primeira vez, e foi assim que percebi o dia amanhecer suave e claro. Não procurei por meu mestre. Ele havia se transformado num sorridente retrato dentro de mim, e foi com essa sensação que acordei novamente dentro do meu quarto. Permaneci deitado no chão com a memória daquele sonho. Meu pedido havia sido atendido. E agora? O vagabundo sorria. Havia encontrado finalmente meu velho mestre e o colocara na caverna do meu coração. Fui a uma livraria naquela manhã buscar alguma coisa para ler. Eu estava faminto. O primeiro livro que avistei numa das prateleiras tirou meu fôlego. Estampado em sua capa amarela, o luminoso rosto do velho sábio mestre do meu sonho. No impulso, avancei para o livro. Era ele, sem dúvida. Era o rosto de Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Ou simplesmente Ramana, o sábio da montanha sagrada de Aranuchala. Este foi o primeiro sinal do vagabundo iluminado. Encontre o seu mestre. E eu o havia encontrado. Definitivamente, não restava a menor dúvida. Havia feito um pedido e, mesmo que agora desejasse o contrário, não me veria tão facilmente livre da sua presença. A peregrinação de que falara talvez houvesse começado comigo. Nos 6 meses seguintes, aquele livro e aquela imagem me sustentaram. Eu o li 4 vezes, rabisquei-o com todas as anotações e meditei sobre cada uma de suas páginas, até que, ao invés de encontrar sentido em suas verdades, estivesse realmente sentindo essas verdades ecoando suavemente dentro de mim. Quando eu terminar o capítulo, eu vou mostrar a foto dele para vocês, tá bom? Os mesmos ensinamentos do sonho, as mesmas ideias, o mesmo humor, só que agora por escrito. Eu havia encontrado meu mestre além do tempo e do espaço. A jornada havia apenas começado e a transformação que sofri no interior da casa de pedra, no Vale da Ribeira, iniciou definitivamente a minha jornada. Encontre o seu mestre. Bonito, né? Isso aí acabou o 2º capítulo. E vocês, já encontraram o seu mestre? Eu encontrei o meu, o Pedro também. E vocês vão conhecer quem é o Ramana
O mestre que tomava café e depois tomou chá. Olha aqui o Ramana. Esse é o mestre do Pedro que ele encontrou. Ramana Maharishi. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 3. O primeiro capítulo foi o Vagabundo Iluminado, o encontro do Pedro. O segundo foi quando ele encontrou o mestre dele, né? Esse aqui, o Ramana. Agora deu pra eu ver, tá? E o terceiro capítulo chama-se Tinha 19 anos quando morri. Aí eu acho que é aquela tal história da caverna, que ele foi com os amigos, que a mãe dele tinha me contado, sabe? Mas vamos aguardar. Daqui uma semana eu volto. Uma semana maravilhosa para vocês, minhas estrelinhas. Beijos, beijos e beijos. Tchau para vocês.